Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês que eu já tô pra gravar faz um tempinho. Mas foi até bom que eu não gravei antes, porque deu tempo de ver mais algumas coisas e trazer uma opinião mais assim pra vocês, né? Como vocês podem ver pelo título, o vídeo de hoje vai falar sobre a escolha da escola pro Arthur. Eu ia fazer uma série de vídeos, tá? Mas eu achei melhor deixar tudo pra um vídeo só. Não sei se vai ficar muito cansativo, muito longo, eu espero que não. Eu fiz um guiazinho assim de perguntinhas que eu acho legal responder sobre esse assunto, né? Então eu vou tentar seguir essa listinha, aí se faltar qualquer informação, vocês me mandam por comentário que eu comento pra vocês, tá? Bom, primeiro eu já vou começar falando que nossa, é muito difícil escolher uma escola pro filho. E assim, sendo professora de educação infantil e mãe, por um lado isso ajuda, porque você já chega numa escola sabendo o que você espera, assim, né? Eu tenho uma expectativa, né, como mãe, como profissional, mas principalmente como mãe eu tenho uma expectativa pro Arthur, então eu já chego na escola com essa expectativa. Às vezes as pessoas, né, não tem conhecimento e tal, então já chego na escola, o que a escola oferecer tá bom, né? Mas, pelo outro lado, fica difícil, porque você começa a pensar em todos os defeitos, digamos assim, que a escola tem. Aí você fica, ai meu Deus, então eu não vou colocar em nenhuma escola, né? Então foi muito difícil de escolher. Na verdade, assim, a gente já tá com 99,9% da escolha certa. Então, essa semana acho que a gente já acerta. Gente, eu não vou falar qual é a escola, né, que a gente escolheu, mas eu vou falar sobre a escola, sobre o método da escola, que eu acho que é o que vale, né? Bom, então deixa eu tentar seguir as perguntas. Eu coloquei algumas perguntas que, tipo assim, eu gostaria de saber, né, das pessoas. Então eu coloquei assim, primeiro, por que resolvemos colocá-lo agora? O Arthur, em janeiro, vai fazer 2 anos e 4 meses. É uma fase que eu acho ideal para entrar na escola, por motivos de desenvolvimento. Então, por exemplo, ele já está aprimorando a fala. Ele não fala, mas ele já está aprimorando a fala. Ele já tem um contato social mais legal. Então, por exemplo, ele já consegue contar as coisas. Então, quando ele machuca, quando ele brinca, quando ele gosta, quando ele não gosta, ele já divide isso com a gente. Então eu acho que isso é um marco super importante para poder colocar na escola. É lógico, se a mãe tem que colocar antes, coloca antes. Mas na minha concepção, se você tem a possibilidade de ficar com ele ou de ter alguém de super confiança para deixar, eu acho que essa idade, a partir dos 2 anos, 2 anos e meio, é a fase ideal. Como o Arthur é do final do ano, então a gente esperou até janeiro. Ele vai estar com 2 anos e 4 meses, e aí é quando ele vai entrar na escola. Então, eu acho que foi a fase ideal para que isso acontecesse. Outra pergunta. Você é professora de uma escola de educação infantil, de uma EMEI, e não vai colocá-lo lá? De EMEI? Não, mas para quem trabalha na escola particular, eu acho que é um pouco mais fácil, porque você tá naquela escola, você acredita naquela proposta, tal. Na rede pública, a situação é um pouco mais complicada. Apesar de eu ter esperanças na educação, eu não acredito nela do jeito que ela está hoje. Eu não sou a favor das condições que a prefeitura dá, tanto para nós professores quanto para os alunos, para estudar. Então, número de alunos por sala, recursos, digamos assim, muitos professores estão lá assim por estar, pela comodidade. Então é muito difícil você entregar seu filho na mão de uma pessoa assim. Se ele fosse estudar na minha sala até ele completar a educação infantil, eu até colocaria, mas como isso não é possível, eu não vou colocá-lo, sabendo como que é a situação. Então eu optei por não colocá-lo, e isso não tem nem cogitação, tá? Quais são as minhas expectativas? Pra mim, gente, é assim, eu tenho 2 coisas principais
que eu espero nessa fase e na fase da educação infantil, que é o que eu prego como professora. Primeiro, estímulo e cuidado, tá? Às vezes a escola é muito cuidado e pouco estímulo, às vezes a escola é muito estímulo e pouco cuidado. Então eu gosto dessas duas coisas juntas. Eu acho que é o que ele precisa nessa fase, de bastante estímulo, porque é a fase que ele está descobrindo, é a fase que ele está lá apto a captar as coisas, né, que ele vai aprender, que ele vai ser instigado, né, a formar novas coisinhas lá no cérebro dele, e ao mesmo tempo ele precisa de cuidado. Ele ainda é saindo de um bebê, né, ele ainda é muito pequeno, então ele precisa de cuidado. Eu acho que isso até se estende mais, mas nessa fase eu penso nisso, ele precisa ter estímulo e precisa ter cuidado. Então essas são as minhas expectativas para uma escola, tá? Eu olho como mãe ou como professora, é aquilo que eu falei pra vocês, é difícil, não tem como olhar só como mãe ou só como professora, entendeu? Eu olho muito como professora, porque eu sou apaixonada pela educação infantil. A educação infantil é o que eu, digamos assim, hoje em dia escolhi para ter a minha especialidade. Então não tem como você não olhar com olhos profissionais. Não tem como você não olhar. Por um outro lado, eu sou mãe. Sabe que a gente conhece as teorias, mas na prática as coisas não acontecem assim. Então é difícil você olhar mais com um olhar ou mais com outro. Então eu tento mesclar os dois e não sei, e deixar um pouco da minha experiência contar mais, porque eu sei que isso é o que vai, sei lá, contar pra ele. Eu não sei, a gente olha com os dois olhos, assim, não tem como diferenciar muito. Aqui, ó, eu fiz uma pergunta assim: qual a melhor metodologia? E precisa de uma metodologia? Porque muita gente fala assim: ele é pequenininho, pra que você vai colocar numa escola que tenha uma metodologia, apostila, tal? Aí eu falo assim, primeiro que assim, educação infantil, eu estou pensando nele agora, mas eu penso nele depois, né? A educação infantil é a base, então muita coisa que ele aprender agora vai servir muito para ele no futuro. Então se agora ele tiver só um cuidado, ele não vai ter estímulo nenhum. Então quando ele chegar no fundamental, no ensino médio, vai faltar. Isso já é comprovado. Então assim, eu procuro um lugar, ele não precisa ser o melhor colégio de São Paulo, entendeu? Mas eu procuro um lugar que tenha esse pensamento com a criança, que não esteja lá só para cuidar, que esteja lá com um objetivo maior. Então, para mim, é importante a escola, sim, ter uma metodologia de ensino. É importante, sim, a escola pensar a criança agora e no futuro. Então, eu prezo isso. Agora, qual é a melhor metodologia? Porque, assim, existem escolas tradicionais, existem escolas construtivistas, existem escolas socioconstrutivistas, existem escolas interacionistas. Tem, assim, um monte de metodologia. Eu não vou ficar falando de cada uma. Na internet tem um monte de coisa falando, vocês podem pesquisar. Mas, assim, o que eu acredito é na metodologia socioconstrutivista. É aquela que vai usar a experiência, a vivência, o lúdico. Olha, tô fazendo uma zona. O lúdico junto com a interação social, junto com o contato das crianças, junto com a troca de experiências. Então eu acredito nessa metodologia e é isso que eu busco pro Arthur. Bom, a próximo tópico que eu coloquei é: a localização e o valor são essenciais? Eles não são essenciais na escolha, mas eles contam muito. Então assim, acho que primeiro você deve pensar naquilo que você acredita como escola, que você acredita como educação, que você acredita como uma boa infraestrutura para o seu filho, para sua filha, porque a escola tem que ter uma boa infraestrutura. Não adianta você colocar seu filho numa jaula ou então num espaço que ele vai ficar solto. Tem que ter um bom pensamento para isso. Mas a localização, por exemplo, é perto da sua casa, do seu trabalho, é perto de alguém que possa buscar ou levar.
isso deve contar, porque isso depois influencia. Eu estudei muitos anos muito longe da minha casa, muito longe. Eu não me arrependo porque eu sei que foi, assim, meus pais procuraram fazer o melhor por mim. Mas eu sei o quanto foi, assim, sofrido, sabe? Então, eu vou procurar aliar. Então, por exemplo, se for perto da minha casa, perto do meu trabalho, perto de, assim, aqui na região onde a gente mora, então eu vou priorizar isso. E o valor é uma coisa muito complicada, porque às vezes, assim, e infelizmente eu vi isso em escolas que eu fui visitar, a pechincha na hora de escolher uma escola. Então eu acho que é assim, se você tem uma escola e você oferece R$200, né? Então assim, olha, eu tenho R$200 de coisas pra você, que é a mensalidade, por exemplo, da escola. Gente, é isso que você oferece e ponto, acabou. Agora eu ofereço 1.500. É isso que eu ofereço, ponto, acabou. Agora a pessoa me oferece 500 e fala, olha, se você achar alguma coisa mais barata, a gente conversa, como se eu estivesse tendo que pechinchar. Então eu acho que assim, a escola tem que ter o valor certo, não ficar pechinchando, e o pai não pode ir pela mais barata, tá? E nem pela mais cara. Porque o mais caro não é sempre o melhor, e o mais barato sai mais caro no futuro do filho. Então eu acho que tem que ter um meio termo. Eu tenho medo dessas escolas baratinhas e tenho medo das escolas muito caras. Então eu sempre procuro um meio termo, porque educar não é fácil, educar não é barato. Eu sei como professora, eu sei como mãe, então a escola tem que ter o seu valor, a escola tem que oferecer aquilo que ela prega, aquele nome que ela tem. Então, no caso da escola do Arthur, ela tem um nome, ela tem um sistema dela, então ela tem que oferecer aquilo. Se aquilo que ela oferece vale tanto, é tanto que ela vai cobrar, entendeu? E eu acho que é assim, educação é investimento, não é gasto. Então, é lógico, né? A gente tem que tomar cuidado para não sair gastando milhões com isso. Mas é sempre procurar o melhor. Então, assim, eu achei o meio termo, tá? Não é baratinha, não é careira, cabe no orçamento, isso é o mais importante. E eu não vou economizar com isso. Nós decidimos não economizar com isso, porque é um investimento para a vida do Arthur. Ponto final, entendeu? Se eu tiver que procurar outro emprego, se o meu marido tiver que, sei lá, também procurar um outro emprego, nós vamos fazer, porque isso é o que a gente vai deixar pro Arthur. Então, eu não gosto muito de pessoas que ficam, ai, porque eu vou colocar na escolinha baratinha. Isso não entra muito na minha cabeça, tá? Porque eu acho que é como eu fui educada. Essa questão é a minha herança. Eu não tenho herança em dinheiro, eu não tenho herança. A herança que eu tenho é a educação que meus pais puderam me dar. E eles deram abaixo de muito trabalho. Então é o que eu vou oferecer pro Arthur. Se eu puder oferecer mais, é o que eu vou oferecer. Então nessa questão assim de valor, eu não sou nem radical, mas eu também não sou, né? A gente tem que ter o bom senso aí. Afinal, é a escolha. Como professora é difícil porque, por exemplo, eu já trabalhei em algumas escolas que eu fui visitar. Então você acaba conhecendo os podres daquela escola. Aí você fala, eu conheço o podre dessa escola, então eu não vou colocar. Aí você coloca na que você não conhece e ela pode ser pior, né? Porque você não conhece, então você não sabe, mas lá dentro sempre tem, coordenador é isso, diretor é aquilo, professor é aquilo, sempre tem. Então, eu procurei pensar assim, o que eu sei ou o que eu não sei, vai afetar no Arthur, né? Não vai. Vai ser bom pro Arthur? A estrutura é boa, a metodologia é boa, as professoras são legais, porque assim, o que mais interessa é ele dentro da sala de aula com a professora. Então isso tá bom? Então é isso que vai ser, tá? Então foi isso que foi priorizado, tá? Acho que nós chegamos na escolha. A escola do Arthur vai ser uma escola socioconstrutivista, perto de casa, tá? Ele vai estudar no período da tarde, e que é o período que eu vou estar trabalhando. Come direito, mocinho. E é aquela proposta que eu falei pra vocês que eu acredito. A infraestrutura deles é demais, eu sou apaixonada pela infraestrutura deles. A metodologia de ensino também eu gosto bastante, eu acredito naquilo. E pra educação infantil dele eu acho que tá ótimo.
né? Quando ele chegar no fundamental, quando ele chegar aí a gente vê como é que vai estar, né? Se precisar mudar, vai mudar. Então eu tenho isso na minha cabeça. Mas essa foi a escolha que a gente teve, tá? O que é importante fazer? A cada esquina tem uma escola, uma escolinha, uma escolona, a cada esquina. Se você for conhecer cada uma delas, nós fizemos uma lista com umas 15, quase 20. Dessas nós fomos visitar 9 ou 10, tá? Então a gente colocou uma lista de prioridades. Então, por exemplo, a gente fez a lista de escolas que a gente tinha na cabeça, que a gente ouviu falar, que a gente viu na internet. Dessa lista a gente pegou assim, vamos fazer a ordem. Essa eu conheço, essa eu já sei, tal. E fizemos a lista e fomos conhecer. Então ligamos, ou agendamos, ou fomos lá conhecer. E aí já fomos, não, essa decepcionou, essa não. E elencamos, acho que umas 3 ou 4. Dessas 3 ou 4, a gente decidiu. E o que é muito importante, converse com mães que têm filhos lá. Se você conhece pessoas que trabalham na escola, converse. É o seu filho, a sua filha que vai estar indo pra lá, então acho que vale a pena. Eu conversei com professoras, como eu tenho muitas professoras amigas, então isso valeu muito, porque muitas me deram dicas das escolas, dos filhos, escola que não é boa, escola que é boa. Então vale muito a pena você conversar, você ter referências, isso vale muito. Porque a escola não vai te apresentar o defeito dela, a escola vai te montar para te receber. Então você tem que saber por trás um pouquinho assim como é que anda as coisas. Então vale muito a pena você ter referências. Então, gente, eu acho que essa é a dica que eu dou pra vocês, pra quem tá procurando uma escola. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se vocês tiverem mais alguma coisa que eu não falei, por favor, deixa nos comentários que eu respondo. Eu faço um post ou eu faço outro vídeo. Mas esse foi mais ou menos o processo de escolha do Arthur. Tá em cima da hora, nós já estamos em dezembro, por isso que a gente já vai fechar agora. Mas com mudança, gravidez, um monte de coisa, ficou difícil da gente sair, horários para ir visitar as escolas, então ficou difícil fazer tudo antes. Mas agora a gente tá correndo atrás disso. E até essa semana, no máximo, a gente já vai fechar a escola. E é isso. Saiba também que a escola que você vai colocar não é perfeita. Ela vai ter erros e você tem que saber relevar esses erros, tá? Porque ninguém é perfeito, nenhuma escola é perfeita. Lá elas estão se tratando com pessoas não são perfeitas, as pessoas são falhas. Então a gente tem que saber relevar as coisas. E também saber que errou feio, dá pra trocar. Deixa o ano passar, procura uma escola melhor. E aí dá, tudo dá. Eles se adaptam, tá bom? E eles são os que mais se adaptam, a gente que mais sofre, né? Então é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. O Arthur está aqui aprontando horrores. Eu preciso dar um jeito nessa criança. Bom, eu volto com vocês mais uma vez essa semana para fazer o diário de gestação, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.